Graça e paz, irmãos. Nós vamos abrir a palavra no Evangelho de Marcos, primeiro capítulo. Evangelho de Marcos, no primeiro capítulo, nós vamos ler até o verso de número 13. Na verdade, hoje nós daremos início a uma série de exposições do Evangelho de Marcos, tanto eu quanto o Ricardo. Nós estaremos por alguns domingos, vários domingos, ministrando a palavra nesse Evangelho. E esse é um dos evangelhos, sem dúvida, mais importantes da igreja, por talvez ter sido o primeiro evangelho a ser escrito. E eu tive o privilégio de estudar com o Dr. Augusto Nicodemos lá no tempo do seminário e relembrar as histórias de Cristo, da forma como Marcos expõe, é algo sem dúvida empolgante para o nosso coração. É o evangelho da ação, de Cristo agindo o tempo todo, de Cristo operando grandes coisas na vida da igreja, tudo isso com um propósito muito especial que Marcos tinha no coração, que Deus, claro, estava levando João Marcos a escrever. Então nós vamos primeiro ler o texto e vamos começar a exposição desse texto. Vamos lá. Marcos 1, de 1 a 13, nos diz assim a palavra do Senhor. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio de termos na palavra do Senhor tudo aquilo que nós carecemos. Como é bom ver textos empolgantes para o nosso coração, encorajadores, textos que enchem o nosso coração de alegria e esperança, por saber que foram preservados, mesmo depois de tanto tempo e tanta perseguição. Quantas pessoas tentaram calar, ó Deus, o texto da Tua palavra, das Sagradas Escrituras, mas o Senhor, ó Deus, permitiu que chegasse até nós, para que mesmo hoje, nesse dia, depois de tanto tempo já ter passado, nós consigamos ver o mesmo poder do Senhor, o mesmo amor do Senhor, o mesmo cuidado do Senhor para conosco. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor não deu apenas esse texto à igreja, lá na década de 60, da igreja primitiva, mas o Senhor deu esse texto para a igreja hoje. E nós queremos, ó Deus, aprender com o Senhor, principalmente com a vida, o ministério do Teu Filho, conforme registro de Marcos. O Senhor mesmo, com Teu Santo Espírito, que inspirou o coração dele a escrever de maneira tão bela, tão encorajadora para a vida da igreja. E assim, ó Deus, o Senhor nos ajude a entender a riqueza da Tua palavra e a cada dia nos alegrar nela. Pedimos Tua bênção durante não só esse domingo, mas por todos os domingos que estaremos aqui aprendendo sobre esse texto tão importante para a história da igreja e tão importante para a nossa vida hoje. Pedimos Tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós começamos a semana de um jeito bem esquisito, eu confesso.
Segunda-feira foi o dia da Reforma Protestante. Eu esperava ver a igreja alegre, festejando a Reforma Protestante, mas não foi isso que eu vi, infelizmente. Eu vi muitos crentes desesperados, angustiados, alguns abatidos, outros deprimidos. Vi pastores desesperados e desistindo até de compromissos que tinham com relação à Reforma Protestante. Eu falei, o que está acontecendo? Não dá para entender. Porque só houve um motivo na história da igreja em que a igreja se abateu profundamente. Isso foi por apenas algumas horas, alguns dias. Eu me refiro à morte de Cristo. Vamos lembrar daquela caminhada de Jesus com os discípulos de Emaús, quando eles não sabiam quem era Jesus, e eles estavam profundamente tristes porque o mestre havia morrido. Mas quando eles sabem que Cristo está vivo, eles se empolgam, eles se enchem de esperança, de alegria no coração. E independente de quem estava no governo naquele tempo, vamos lembrar, e o governo ali era o governo de Roma, um dos piores, se não o pior governo que o mundo já experimentou, tanto que ele é descrito na profecia de Daniel como governo de ferro, de tão duro que seria para com todos os povos. E ainda assim, a igreja pôde se alegrar, porque Cristo venceu a morte, porque Cristo ressuscitou. Não há motivos para a igreja se desesperar, não há motivos para a igreja entrar numa profunda contristação, independente de quem esteja no governo, porque acima de tudo, nós acabamos de cantar aqui, Ele reina e o seu reino está exaltado acima de todos os povos, acima de qualquer coisa. Não há motivos de angústia, de tristeza, não há motivos de desespero do que vai ser conosco nos 4 anos, porque o mesmo Deus que esteve presente durante toda a fundação do nosso país, Ele continuará cumprindo os seus decretos, independente de quem estiver no governo. Ninguém pode impedir os decretos de Deus. Ninguém pode impedir o avanço da igreja do Senhor, conforme o próprio Cristo vai mostrar para nós aqui. Nem as portas do inferno prevalecem contra a igreja do Senhor. É interessante que eu fico pensando como, às vezes, nós nos distraímos com as notícias desse mundo. E quando a gente olha para o noticiário, em todos os sentidos, em todos os aspectos, eles sempre vão nos abater. Porque no mundo nós não podemos esperar outra coisa senão más notícias. O mundo não tem boas notícias, mas a palavra de Deus tem boas notícias. Aliás, essa é a razão de Marcos ter escrito o seu evangelho. Esse deve ser o primeiro evangelho a ser escrito, pelo menos a maioria dos estudiosos entendem dessa forma, escrito na década de 60, onde reinava somente o pior de todos os imperadores que já reinou nessa vida. O imperador Nero, o louco imperador Nero. Um homem que era tão louco que foi capaz de incendiar a cidade de Roma para jogar a culpa na igreja, para dar motivos aos romanos de perseguir ainda mais a igreja. E ele fez barbaridades contra os crentes, ele jogava os crentes na cova dos leões, nas feras, aquelas arenas cheias de animais ferozes que devoravam os crentes logo quando caíam. Ele colocava os crentes para morrer lutando contra os soldados, os fortes soldados ali. Ele colocava os crentes em postes nas estradas e jogava piche nos crentes e incendiava. Então, talvez o primeiro poste iluminado nas estradas foi feito por Nero, com o corpo de pessoas ali queimando por causa do amor a Cristo. E ele não só fez isso, como ele prendeu os 2 grandes líderes da igreja, Paulo e Pedro, os companheiros de João Marcos. É interessante que o começo de ministério de Paulo, o companheiro de missão dele era João Marcos, primo de Barnabé. Depois eles têm lá um desentendimento e João Marcos vai trabalhar com Barnabé, mas logo anos depois ele começa a trabalhar com Pedro. E é interessante que esse evangelho é considerado pelos estudiosos como o evangelho de Pedro, onde Pedro passa a João Marcos todas as instruções, tudo aquilo que aconteceu com Jesus, através de Jesus aqui na sua caminhada terrena. Então João Marcos escreve para encorajar a igreja, escreve para empolgar o coração da igreja, que apesar do louco Nero ter não só prendido, como matado os 2 grandes líderes da igreja, Pedro e Paulo,
na década de 60, João Marcos quer mostrar que há um Deus que não perde o controle de qualquer situação e de que a igreja não pode olhar para os problemas da vida, muito menos olhar para a perseguição, mas a igreja tem que olhar para a boa nova do Evangelho. A boa nova do Evangelho deve motivar o nosso coração a viver e a cumprir os decretos, os propósitos de Deus aqui na terra. É isso que ele vai dizer logo no começo. E o primeiro verso, nós poderíamos falar dele por dias, só num verso, do primeiro verso de João. E ele vai mostrar aqui que nós temos da parte de Deus provisão diante das situações da vida. Nós temos provisão, porque ele diz assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha só, a palavra Evangelho significa boa notícia, boa nova, boa notícia de salvação. Se eles tivessem internet naquele tempo, se eles tivessem celular, se eles tivessem televisão naquele momento, eles veriam as atrocidades que os romanos faziam naquele momento. Aliás, ele escreve possivelmente para a igreja de Roma aqui e arredores. Mas eles não tinham toda essa tecnologia. No entanto, era nítido a ferocidade com que o Império Romano perseguia a igreja naquele momento. E quanto cabia no coração deles motivos de tristeza por ter ali os seus dois grandes líderes presos e morto pelo imperador Nero e tantos outros morrendo. No entanto, João Marcos vai falar da boa notícia do Evangelho. Ele não se reúne em rodinha de miséria. Ele não se reúne para lamentar que agora Nero está louco perseguindo a igreja. Não é isso que ele vai fazer. Porque não é o papel da igreja observar as coisas dessa vida e se doar demais para um reino que não é esse o nosso. O nosso reino é muito mais importante do que o reino dessa terra. E aí João Marcos vai falar da boa notícia do Evangelho. É muito interessante a palavra Evangelho, porque lá no tempo do Antigo Testamento, ela significava quando o soldado ganhava uma batalha e saía para avisar o rei, o primeiro que chegava até o rei, e falava do rei sobre a vitória, ou ao rei sobre a vitória, ele recebia uma herança. E daí as coisas foram se desenvolvendo, a língua grega se desenvolvendo, e essa ideia ficou como boa nova, boa notícia. João Marcos quer dar a melhor notícia, e a grande notícia da provisão de Deus é que nós temos em Deus tudo o que nós precisamos. Nós podemos comparar esse texto com o Salmo 23. Os irmãos lembram o que diz lá? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É fácil dizer isso? É fácil cantar isso? Nas tribulações não é. Mas o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Ele estará comigo até no vale da sombra da morte, diz o texto. A bondade e a misericórdia dele vai me perseguir durante toda a minha vida, diz o texto do Salmo 23. Nunca Deus vai abandonar o seu povo. Em nenhum momento, em nenhuma circunstância, Deus é capaz de abandonar o seu povo. Mas ele foi capaz de abandonar o seu filho amado por amor a nós. Mas o seu povo ele não abandona. Então o texto vai mostrar aqui que nós temos da parte de Deus provisão. A boa nova, a boa notícia é Jesus. Quem é Jesus? Qual o nome de Jesus? O que significa mesmo Jesus? Salvador, o Senhor salva. Lembram que o anjo chega para Maria e diz, vai nascer um menino e o nome dele vai se chamar Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus é Salvador. Não são os nossos políticos quem vão nos salvar, mas Jesus é o nosso Salvador. Eu não preciso de governo algum, eu preciso de Cristo como meu Rei, meu Senhor e meu Salvador. Lembram que naquele episódio onde Samuel fica profundamente triste, porque ele acha que as pessoas estão desprezando o seu governo ali, Deus diz para Samuel, Samuel, não fica triste não. Eles não estão te desprezando, eles estão desprezando a mim, porque eles querem outro rei que reine sobre eles, que domine sobre eles, eles não querem que eu domine sobre eles, então eu vou levantar um rei. E Deus levantou Saul. E foi uma tragédia para o povo de Deus. Até Deus depois preparar alguém, segundo o seu coração, alguém que era temente ao Senhor, que amava a Deus, e aí sim esse alguém pôde reinar, mas na verdade não era Davi quem reinava, era Deus por intermédio de Davi. Nós temos em Cristo nosso Salvador, nós não precisamos de um outro Salvador.
Nós temos em Cristo tudo que tanto precisamos, porque agora ele vai dizer que esse mesmo Jesus Salvador, ele é o Cristo. E a palavra grega para Cristo é a tradução do hebraico, a transliteração hebraica para Messias, o prometido, a promessa de Deus. Deus cumpre a sua palavra, a sua promessa, ele não vai deixar de cumprir. Então nós não podemos duvidar da provisão de Deus em Cristo. Nós temos salvação, em Cristo nós temos as promessas de Deus. Jesus Cristo. Mas ele diz mais, ele diz assim, que ele é o Filho de Deus. Ele é o Deus entre nós, o Emanuel, o mesmo Deus, da mesma essência, com o mesmo poder, que deixou sua glória e veio habitar entre nós. O Filho de Deus está agindo, por isso que esse é considerado o evangelho da ação. O tempo todo tem registros aqui de Jesus agindo, e vai para lá e para cá, e curando, e expulsando demônios, e fazendo grandes coisas. Porque é assim que Deus faz, Deus não dormita nem dorme, o guarda de Israel, Salmo 121. Deus está trabalhando o tempo todo em prol do seu povo. Deus está trabalhando o tempo todo para cumprir os seus propósitos. E Ele não vai deixar que as coisas fujam sequer da vontade dEle em qualquer situação. Deus é Deus e sempre vai ser Deus, independente da circunstância. Vejam que só nesse primeiro verso, quando a igreja pôde pegar esse manuscrito, quando a igreja pôde olhar para esse registro de Marcos, eu creio que o coração da igreja perseguida, sofrida ali, começou a se alegrar. Espera aí, para que o desespero? Se eu tenho Cristo, meu Salvador, se eu tenho Cristo, ou aliás, se eu tenho Jesus, o meu Salvador, Cristo, o Messias prometido, eu tenho o Filho de Deus que habitou entre nós. Vimos a sua glória, como diz o texto dos evangelhos. Então o texto vai mostrar que nós temos em Deus provisão, mas nós temos em Deus também promissão, promessas da parte de Deus. Como o próprio Cristo já demonstra a promessa, agora João vai falar exatamente das promessas de Deus, porque ele começa no verso 2, ou a partir do verso 2, 2 e 3, a lembrar das promessas de Deus. Citando dois profetas aqui, Malaquias e Isaías. Ele diz assim, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Deus cumpriu a sua palavra. Deus sempre vai cumprir, Ele não deixa de cumprir a sua palavra, os seus decretos. Nada nem ninguém pode impedir que os planos de Deus sejam destruídos. Ninguém pode ir contra aquilo que Deus determinou e prometeu. É isso que João está dizendo, conforme a palavra de quem? Conforme a palavra de Deus, conforme Deus havia dito nas Escrituras. Deus vai cumprir a sua palavra e nós precisamos nos alegrar nisso. Nós precisamos deixar um pouco as notícias desse mundo, quer seja pelo TikTok, quer seja pelo YouTube, Facebook ou televisão, e olhar mais para as promessas de Deus, nos alegrar mais nas promessas de Deus, conhecer mais as Escrituras, porque é isso que Deus deixou revelado para alegrar o nosso coração. Se você olhar para os noticiários, você vai enlouquecer e entrar em profunda depressão, como eu vi muitos nessa semana agindo assim. Porque talvez esqueceram das promessas, esqueceram do cuidado de Deus, esqueceram de que nós temos um Deus que vai cumprir a sua palavra. E da mesma forma como esse Cristo veio um dia em cumprimento da palavra, Ele voltará um dia para cumprir a mesma palavra. Nós precisamos olhar para as promessas de Deus e o texto mostra isso. Há em Deus promissão, promessas da parte dEle, não só provisão. Ele tem uma promessa para cada um dos nossos momentos. Nós precisamos pensar nisso, a provisão de Deus, a promissão da parte de Deus. Mas o texto vai mostrar também que agora era tempo de pregação ou proclamação do Evangelho. Porque olha só, a partir do verso 4, ele vai mostrar que em cumprimento da profecia de Malaquias, de Isaías e de vários outros textos da palavra, em cumprimento da palavra de Deus, vai surgir um proclamador. A proclamação do Evangelho vai retornar. Vamos lembrar, irmãos, quanto tempo mesmo houve silêncio da parte de Deus? Os irmãos se lembram? De Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, para Mateus, aliás, para João Batista, né? Historicamente,
na cronologia, Malaquias, o último profeta, até João Batista, o primeiro profeta do Novo Testamento. Quanto tempo? 400 anos de que Deus se recusou de falar com o seu povo. Deus fala conosco todos os dias, né? Talvez você esteja alguns anos sem ouvir a voz de Deus, mas ela está disponível. Mas teve um tempo em que Deus ficou 400 anos em silêncio. Agora não, agora chegou João Batista. Para cumprir aquilo que Malaquias e Isaías havia dito, o verso 4 vai mostrar: apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento, convocando as pessoas a se arrependerem, a se arrepender dos seus pecados, para a remissão dos pecados. Proclamação do Evangelho. Evangelizar é dizer às pessoas que elas são carentes de um Salvador, que elas são pecadoras e que se elas não se converterem dos seus pecados, elas irão sofrer a condenação eterna. Essa é a loucura do Evangelho. Evangelho não é agradar o coração das pessoas. Quem agrada o coração de pessoas são políticos, pregadores. Igreja não pode agradar. Igreja tem que pregar a razão do Evangelho, a essência do Evangelho, que é: arrependam-se todos, porque está próximo da chegada do Messias. A pregação continua a mesma. Assim como João Batista apareceu naquele momento dizendo àquele povo: arrependam-se dos seus pecados. Nós, igreja, precisamos fazer a mesma coisa, porque o Messias está voltando. E essa é a missão da nossa igreja: não se envolver com as coisas e com a agenda desse mundo, mas se envolver com a mensagem do Evangelho, viver em arrependimento e anunciar o arrependimento de Cristo. Voltar o coração para o Senhor, se humilhar no pó, reconhecer que somos miseráveis pecadores e que Deus é totalmente santo e Ele não vai deixar para lá o nosso pecado. Deus é justo. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos convocar as pessoas a esse arrependimento. Proclamação do Evangelho é o que João fez no seu tempo. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento. E aí o verso 5 diz: saíam a ter com ele toda a província da Judéia, os habitantes de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Há um avivamento acontecendo aqui, porque um homem se colocou diante de Deus para ser o proclamador de um evangelho verdadeiro. E quando a gente prega o evangelho, Deus derrama a sua graça, Deus trabalha no coração das pessoas, Deus humilha as pessoas a reconhecer que elas carecem de um Salvador. É isso que está acontecendo aqui naquele período, ou conforme o registro de Marcos. Verso de número 6, as vestes de João, olha só, eram feitas, ele era bem estranho, né? Ele andava com pelos de camelo, trazia um cinto de couro, se alimentava de gafanhotos, de mel silvestre, ou conforme diz a língua grega, mel agrião. É interessante como ele era totalmente diferente daqueles demais da sua realidade. O contrário da gente hoje, né? Parece que a igreja hoje está cada vez mais querendo se moldar ao mundo, parecer com o mundo, se envolver com o mundo, e João Batista veio na contramão de tudo isso. João Batista não quer me lembrar nada do que está acontecendo, ele quer ir contra a cultura da sua época, até mesmo no seu jeito de vestir, de agir, de falar. Ele é totalmente contrário, avesso às coisas do seu tempo. Ele era, sem dúvida, alguém que nós atravessaríamos a rua se víssemos ele chegando. Quem aqui contrataria João Batista para trabalhar na sua empresa? Um cara esquisito, comendo gafanhoto, né? Vestido com uma roupa estranha, totalmente diferente dos judeus ali do seu tempo. Um cara com a palavra dura, e tem coragem de chegar no rei e repreender o rei no seu adultério. Nós vamos ver isso hoje à noite, se Deus assim permitir. E tem coragem de não se influenciar com o reino desse mundo, mas ir até o rei e dizer ao rei que o rei está em pecado contra Deus. Quem aqui teria coragem de fazer amizade com João Batista? Mas cabe a nós o papel dele, papel da igreja, proclamação do evangelho. E aí o texto vai mostrar então que há nessa proclamação ou proclamação do evangelho, vai mostrar ainda mais a essência do que ele diz, o verso de número 7, como ele pregava, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. João Batista não está
pedindo às pessoas que olhem para ele, mas que olhem para aquele que viria, que é muito mais poderoso do que ele, do qual ele não era digno nem sequer de ser escravo. Desatar-lhe a sandália dos pés, papel de escravo, lavar os pés, lembram disso lá em João 13? João Batista se coloca diante do Messias dizendo: eu não sou digno nem sequer de desatar, de tocar ali nos seus pés. Tamanho pecador que sou eu, indigno que sou eu, mas ele é digno de toda honra, glória e louvor. E aí ele diz mais: eu estou batizando vocês aqui com água, mas ele vai batizar vocês com o Espírito Santo de Deus, aquela poderosa manifestação que acontecia apenas em alguns momentos da história do povo de Deus, que acontecia na vida de profetas, como Elias, como Eliseu, como o próprio Moisés, que acontecia na vida de reis, como o grande rei Davi, que acontecia na vida de alguns sacerdotes, que eram cheios do Espírito Santo de Deus. Agora ele virá, e todo esse poder do Espírito Santo será derramado sobre a igreja, sobre todos aqueles que creem. João Batista está dizendo que nós temos o Espírito Santo, nós não precisamos de mais nada nesse mundo, e nada pode nos abater, porque nós somos templo da habitação do Espírito de Deus. É o ensino que Jesus vai dar durante toda a sua caminhada, e é o ensino que os apóstolos vão reafirmar. Paulo ainda mais, dizendo que nós somos templo da habitação de Deus. A glória de Deus que habitava lá naquele tabernáculo, a glória de Deus que habitava no templo, e que no tempo de Jesus não estava mais lá, desde a ida para o exílio com Nabucodonosor. Nunca mais a glória de Deus esteve no templo. Agora a glória de Deus estava chegando e nunca abandonaria a igreja, porque o Espírito Santo estaria sobre a igreja. Ele vai batizar, ele vai unir vocês ao Espírito Santo. A proclamação do Evangelho é mostrar a Cristo, é mostrar o trabalho de Deus, os planos, os decretos de Deus, é dizer às pessoas: arrependa-se, receba todas as graças de Deus na sua vida, no seu coração. Então nós temos da parte de Deus provisão, nós temos da parte de Deus promissão, promessas, temos da parte de Deus proclamação do Evangelho, temos da parte de Deus provação. Só coisas boas? Não, temos provação também, né? Olha só, o verso de número 9 vai dizer que naqueles dias Jesus veio de Nazaré da Galileia e ele foi batizado por João lá no Rio Jordão. E logo ao sair da água, os céus se abrem ou se rasgam, o Espírito Santo vem em forma de pomba ali naquele momento sobre Cristo, e então uma voz é ouvida lá dos céus, é a voz do Pai dizendo: este é o meu filho, ou tu és o meu filho amado, em ti tenho todo o meu prazer. A Trindade está aqui se manifestando ao povo, depois de 400 anos de silêncio. Jesus chega naquele Rio Jordão, e aquele cerimonial onde se ouve a voz do Pai ao dizer para todas as pessoas ali ao redor: este é o meu filho, o amado, eu tenho prazer nesse meu filho. O Espírito Santo de Deus está ali, e o próprio Filho de Deus está presente ali. E é muito interessante que as provações começam a acontecer, mas antes de Deus provar alguém, e foi assim com seu próprio Filho, Deus sempre traz capacitação a esse alguém. Deus prova a sua igreja, mas Deus não abandona a sua igreja. Deus fortalece a igreja para enfrentar as lutas do dia a dia. Mesmo as perseguições ferrenhas de Nero ali naquele tempo. É o que João está dizendo. Porque o verso 12 vai dizer assim: e logo que foi batizado, ao sair dali, e logo o Espírito de Deus fez o quê? Impeliu Jesus para o deserto. Foi o Espírito de Deus quem levou Jesus para a grande prova, ou a primeira grande prova que ele sofreria ali, do seu início de ministério. As pessoas precisavam conhecer a Cristo e confiar em Cristo, e ele precisava vencer qualquer cilada do inimigo para mostrar que ele é vencedor, que ele vence o poder de Satanás, todos os enganos de Satanás. E aí o texto vai dizer que ele foi levado ao deserto, onde permanece ali 40 dias, verso 13, 40 dias sendo tentado por Satanás. E o texto diz que ele estava com as feras, mas os anjos o serviam. Olha que interessante a diferença. Porque
Antigo Testamento, ele abre, logo em seguida, depois da criação, ele abre com Satanás aparecendo num jardim belíssimo, onde não tinha nenhum problema para Adão e Eva. Eles estavam ali num lugar tão maravilhoso, tão gostoso, sem nenhuma provação, sem nenhuma pregação errada, estranha. Tudo bem, tudo maravilhoso, um jardim belíssimo. E ali eles foram tentados, e eles caíram, e todos nós caímos em Adão e Eva. Sem nenhum risco, sem nenhum medo, eles caíram. A realidade agora é totalmente o contrário, percebam? Jesus não está no Jardim do Éden. Jesus não é levado para um lugar bonito e turístico. Jesus é levado para um deserto. E não só num deserto, um deserto onde ficará 40 dias sendo tentado de todas as maneiras. Passando fome, passando sede, frio, perigos, porque as feras que ele mesmo criou estão contra ele, tentando destruir e acabar com a sua vida. Esse é o plano de Satanás ali. Satanás é o tentador. E ele quer destruir Jesus, porque é a chance que ele tem para destruir Jesus, ou pelo menos fazer com que ele se desvie do alvo, ele peque contra Deus. Esse é o plano de Satanás, levar todos nós, igreja, para o inferno. Se ele consegue fazer o que ele planejou, nós não aqui estaríamos. Nós estaríamos condenados, não haveria mais chance para nenhum de nós. Mas Jesus, ele ali, com todas as coisas desfavoráveis contra ele, ele ainda assim é firme e não comete pecado algum. Nós sabemos pelos demais evangelhos, pela palavra dos escritores do Novo Testamento, que Cristo foi tentado não só naqueles poucos, conforme Mateus registra, né, naqueles poucos pecados, mas em todos os pecados. E ainda os evangelhos dizem que as feras e os demônios estavam todos ali para devorar e destruir a Cristo. Mas nada pode contra o Senhor Jesus. Ele inicia o seu ministério já triunfando. Ele inicia o seu ministério recebendo toda a força de Deus, do Deus Pai, toda a força do Espírito Santo, para juntos fazerem a obra que ninguém pode impedir. Nós temos em Cristo alguém capaz para ser o nosso rei. Não só o nosso rei, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não olhe para os senhores dessa terra. Se você tem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem provisão, você tem promessas ou promissão, você tem a proclamação do Evangelho, você tem provações, sim. Mas junto com a provação, Deus vai dar forças para poder suportar. 1 Coríntios 10, 13, Deus é fiel e não permitirá que sejais provados além das vossas forças. Juntamente com a aprovação, ele vai enviar o quê? Livramento, porque ele é fiel. Da mesma forma como Deus Pai esteve com o seu Filho ali naquele deserto, da mesma forma como Cristo venceu naquele deserto, da mesma forma como o Espírito Santo foi quem levou ele a ser tentado para ser vitorioso num deserto. Deus promete estar nos desertos da nossa vida. Deus promete estar nos jardins floridos da nossa vida. Deus promete estar em todo o tempo, até mesmo no vale da sombra da morte, até mesmo com o terrível e cruel imperador Nero, acabando com a vida da igreja. Mas quanto mais ele perseguia a igreja, mais a igreja se santificava e fortalecia, e o nome de Deus era proclamado em todo o reino, a ponto dos romanos no século III desistir de perseguir a igreja. A constatação de Constantino e outros era: quanto mais nós perseguimos esse povo, mais esse povo se fortalece. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Deus. Não há motivos de tristeza, pelo contrário, há motivos de glória ao nome do Senhor. Há motivos de olhar para Cristo como nosso Senhor e Salvador, como aquele que ressuscitou, está vivo, e esse é o propósito de Marcos. Ele venceu a morte, ele está vivo, e assim como ele fez grandes coisas no seu início de ministério, ele continua reinando dos céus. Ele continua reinando sobre o coração da igreja. E a igreja não olha para as coisas dessa vida, para as más notícias desse mundo. A igreja olha para a boa notícia do Evangelho de Cristo. Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos falar com Deus mais uma vez.
Ó Deus, houve um tempo em que a igreja estava muito entristecida, desesperada, abatida, sem direção. Quando eles viram o teu filho, o amado, tão poderoso que era, sendo esmagado naquela cruz, vertendo o seu sangue, morrendo naquela cruz, e foi-se com ele ali toda a esperança, foi-se com ele toda a alegria das promessas do Senhor. E a igreja viveu ali algumas horas, alguns dias de profunda tristeza. Estavam sem direção. Até que naquele domingo tão maravilhoso, como um dia como esse, domingo pela manhã, algumas mulheres foram até o sepulcro e tiveram a maravilhosa notícia, a grande notícia de que ele estava vivo, que ele ressuscitou, que ele venceu a morte e que agora reina, domina sobre todas as coisas. E a ordem do próprio Cristo ressurreto é de que a igreja deveria anunciar o Evangelho. E o Senhor Jesus apareceu a vários ali dos seus, aos apóstolos, aos vários líderes da igreja e a tantas pessoas durante 40 dias em que caminhou ressurreto entre nós, até dar a ordem de que deveríamos ser testemunhas, porque desceria sobre a igreja o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, e nós deveríamos ser testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Obrigado, ó Deus, porque a igreja cumpriu essa missão. João Marcos cumpriu essa missão e deixou registrado o primeiro dos evangelhos. Num momento tão crítico, tão difícil para a vida da igreja, com a perseguição de Nero. E o quanto esse evangelho empolgou, alegrou o coração da igreja, com a boa notícia da proclamação do evangelho e de que temos em Cristo tudo o que nós tanto precisamos, tudo que nós carecemos. Temos nele provisão. Temos nele promissão, promessas maravilhosas de que o Senhor cumpre a sua palavra e de que o Senhor sempre há de cumprir a palavra do Senhor, a qual diz tantas coisas boas, como por exemplo, o Senhor não vai nos abandonar, o Senhor prova que nos ama, pelo fato de ter enviado Cristo Jesus para morrer no nosso lugar. Ó Deus, há tantas e tantas belas promessas na tua palavra. E o Senhor, ó Deus, é quem leva a igreja a proclamar o Evangelho, mesmo quando tudo esteja desfavorável, mesmo quando as pessoas não queiram ouvir a tua palavra, nós como igreja pregamos, anunciamos de que elas precisam se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus. Ó Deus, nós sabemos também que é tempo de provação. Há muitas provações nessa vida, mas em todas elas o Senhor há de nos sustentar. Mesmo que o inimigo queira agir contra nós com todas as tentações, vem da parte do Senhor provação para nos aprovar, para nos fortalecer, para fazermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso, ó Deus, assim como o Senhor esteve ali, cuidando de todos os detalhes do ministério de Cristo. Tu sabes, ó Pai, o quanto nós somos provados nessa vida. Mas que essas provações não venham a nos desesperar. Pelo contrário, ó Deus, que nós possamos depender totalmente do Senhor e ver a glória do Senhor sendo manifesta na nossa vida todos os dias. O Cristo ressurreto, reinando em glória, o qual o mesmo disse, conforme o Evangelho de Mateus, de que todo o poder foi lhe dado no céu e na terra. E nós possamos olhar para essas notícias tão especiais da Tua Palavra e que a nossa agenda, a nossa vida seja pautada nas boas notícias do Evangelho de Cristo. Pedimos a Tua bênção nesse domingo, que o Senhor continue a falar conosco agora pela escola dominical, usando cada classe, professores, alunos, que sejamos edificados pela palavra do Senhor, desde a menor criança ao mais adulto. E logo mais à noite, ó Deus, quando vamos festejar juntos, não somente
a ceia do Senhor, a lembrança daquilo que Cristo fez, mas festejar, ó Deus, porque o teu evangelho não falha, as tuas promessas continuam operando com toda a glória, todo o poder, e corações de pessoas de diversos lugares, histórias são transformadas pelo Senhor. Como poderemos experimentar e lembrar hoje à noite o quanto o Senhor age com graça, convertendo os corações, quer daqueles que já pertenciam à aliança, que foram batizados na infância, quer daqueles que tiveram acesso agora à gloriosa aliança do Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque sabemos que teremos hoje à noite não só festa aqui na terra, mas haverá festa nos céus, como diz a tua palavra, quando um pecador se arrepende. Louvado seja o teu nome, porque nada pode impedir o avanço da igreja quando ela vive e prega o evangelho do Senhor. Te louvamos, ó Deus, orando em nome do Senhor Jesus. Amém.